Sou Francisco Arcili Kern, professor da Escola de Humanidades aqui da PUC, e trago nesse momento algumas reflexões que julgo serem de extrema importância em pensarmos, discutirmos sobre a construção social do sofrimento invisível e a cultura do cuidado. Bueno, algumas representações sobre o sofrimento, a representação do sofrimento humano. A dor, ela pode ser detectada no corpo a partir de uma alteração fisiológica. Bueno, a dor eu posso detectar. Agora, o sofrimento, ele geralmente é invisível e a gente não tem uma direção ou uma localização que possa nos permitir identificá-lo de que tipo de sofrimento a pessoa está sendo vítima ou como ela está vivenciando esse sofrimento. O sofrimento, ele é, de certa forma, ele precisa ser contextualizado. Se ele é invisível, ele precisa ser expresso. A partir de quê? A partir do diálogo. E para isso é preciso ter uma escuta, é preciso saber ir muito além de simplesmente ouvir, mas de escutar o que vem a ser esse sofrimento, né? A gente tem ter sempre claro quando pensamos na representação do sofrimento, ele não surge do nada, mas ele precisa ser contextualizado. De que contexto nós estamos falando? Bueno, estamos falando de um sofrimento que foi gerado a partir de todas as determinações dos impactos da pandemia. Nós estamos vivendo um sofrimento que é gerado, vivenciado, construído socialmente a partir das enchentes, né, vivenciadas aqui no estado do Rio Grande do Sul. E todas as determinações e todos os movimentos que se constituem a partir disso. Se nós não soubermos contextualizar o sofrimento, a gente se fica sempre, de certa forma, sem direção para poder fazer o estudo, fazer a intervenção correta e para que a pessoa possa se sentir, de certa forma, apoiada também. Portanto, o sofrimento ele é encarado de acordo com a cultura em que ele é vivenciado. As religiões nos ajudam nisso também, nessa compreensão. Por um lado, elas ajudam, mas também, por outro lado, elas nos dão a entender, né, de como nós podemos, vivenciamos esse sofrimento, mas também como nós podemos tratá-lo, né? Na cultura budista, por exemplo, vou trazer uma referência aqui, né? O sofrimento ele é encarado de forma integrada à vida das pessoas, né? E dentro dessa perspectiva, nós não estamos condenados ao sofrimento, mas a perspectiva é de que como nós podemos nos posicionar diante do sofrimento. O sofrimento não é negado, ele é incorporado à condição, à vida das pessoas. Como as pessoas se posicionam diante dele, como as pessoas lidam com ele, né? Como as pessoas podem se tornar sujeitos da superação dele, né, na continuidade da vida. A gente tem também, a partir dessas concepções, de que fazendo uma rápida passagem, assim, de que partimos do pressuposto que todo humano se constitui no ser de relações múltiplas. Nós partimos desse entendimento. Ninguém vive sozinho. Mas uma vez que nós construímos, ou uma vez que nós promovemos a interação social, a representação do sofrimento também passa a ser um elemento que constitui a nossa condição humana, e a gente não pode fugir disso, né? Jean-Paul Sartre, que é um filósofo existencialista, ele nos diz que o problema não é o que fazemos da nossa vida, mas também o que nós permitimos que o outro faça da nossa vida. E a gente vive numa sociedade, numa realidade hoje, em que nós entendemos que a desigualdade social, e essa desigualdade que produz a fome, produz o medo, produz a miséria, produz o abandono, o sofrimento, ela também é uma desigualdade que produz e que causa esse sofrimento que nós vivemos, né?
E dentro desse entendimento da desigualdade, quando a gente pensa nessa dimensão do sofrimento, a gente sabe que esse sofrimento ele tem nome e sobrenome. E como que ele é gerado. Então, esse sofrimento ele resulta também da falta de acesso à saúde, da falta de acesso à habitação, da falta do acesso à educação, da falta de acesso à alimentação. Nós que vivenciamos no Brasil hoje enchentes, calor excessivo, né? O que isso impacta na vida das pessoas em termos de sofrimento? Portanto, o sofrimento ele é real. Ele é vivenciado e se constitui como elemento constituinte na nossa vida para que realmente a gente possa se tornar um sujeito de superação disso. Ou seja, como que nós vamos nos posicionar diante dele? A nossa subjetividade, a visibilidade, a invisibilidade, a concretude envolvem a nossa condição humana quando nós trabalhamos o tema, a categoria do sofrimento em nossa vida, de modo que a gente possa se tornar sujeito de superação disso. O Byung-Chul Han, que é um filósofo do Oriente, né, ele, no livro da Sociedade do Cansaço, que é um livro que eu indico muito, para estudos e para leitura pessoal, ele traz vários elementos quando ele fala dos estados patológicos de um exagero de positividade. Isto também nos cansa, isso também nos causa sofrimento, onde nós precisamos estar sempre positivos. Eu preciso mostrar ao mundo que eu estou bem. Eu preciso mostrar a outra pessoa que eu estou bem e que eu estou feliz, feliz e feliz e feliz. Como se nós tivéssemos um entendimento de que a felicidade ela é constante, a felicidade ela é eterna. Não, a gente vivencia momentos de felicidade, a gente vivencia momentos felizes. Eu acho que nós conseguimos acordar todos os dias. Não significa que ao acordar eu tenho que estar esplêndido, eu tenho que nascer como o espetáculo do sol. Eu acordei para a vida. E a cada manhã nós nos reconstruímos e, diante dos estigmas e dos novos sofrimentos que eu estou vulnerável ou estou em risco a vivenciar, eu preciso me reconhecer que eu estou vivo. E que o que eu vou viver a partir do momento que eu acordo é um avanço, é uma possibilidade que eu tenho de desenvolver a minha condição humana. O Byung-Chul Han, ele diz também que o humano é um ser que cansa produzindo cansaço. E também trabalha o desaparecimento da alteridade. Vivenciamos isso um pouco na pandemia, quando muitas pessoas também chegaram, e mesmo no período atual que a gente vive, quando a gente chega no fundo do poço e a gente descobre que o poço não tem fundo. Que o poço não tem fundo e não tem paredes. E o que eu faço nisso? Como é que eu saio desse poço sem fundo e desse poço sem paredes? Se eu não tiver ninguém que possa me alcançar a mão, eu não consigo sair. Desculpe. Nós temos uma realidade hoje, por exemplo, de imigrantes, refugiados, em muitos países são mais um peso do que uma ameaça. A promiscuidade geral, a falta de alteridade, a alteridade imunológica ativa, os adoecimentos neuronais, depressão, TDAH, entre outros, a ansiedade, a pressão social de sermos rápidos, né? Com isso, consequentemente, de acordo com Byung-Chul Han, a construção de um profundo sentimento de vazio. Essa também é a expressão de um sofrimento invisível e também a demanda, vamos dizer assim, ou a necessidade de uma cultura de cuidado. E se a gente for trazer um pouco mais do Byung-Chul Han, a sociedade disciplinar de Foucault, ela não é mais hoje, ela não é mais a sociedade de hoje. Nós temos hoje a sociedade
de academia, de fitness, escritórios, bancos, shoppings, laboratório de genética. Com isso, consequentemente, vivemos essa violência da positividade, que resulta da superprodução. Ou seja, eu preciso produzir, desempenhar, produzir, me comunicar super bem, saber quantos seguidores eu tenho, quantos cliques a minha publicação teve, e com isso desenvolvemos uma sociedade que é permissiva e pacífica, né? E isso nos satura, isso nos torna seres muitas vezes exaustivos e também inacessíveis à percepção direta. Dentro desse contexto, também os novos estigmas e sofrimentos contextualizados, né? Quando no século XX a gente tinha uma sociedade disciplinar do dever, né? Daquela sociedade que tinha o dever, as pessoas tinham o dever de cumprir e tudo mais. Na sociedade, no século XXI, nós temos a sociedade do desempenho. Isso que o Byung-Chul Han também diz, alinhado com a discussão e a reflexão daquilo que o Michel Foucault produz. A sociedade do desempenho é a sociedade objetivamente que se constitui a partir de uma relação a partir de uma correlação de força, né? de relação de poder. Quanto mais cliques eu tenho, quanto mais publicações eu tenho, quanto mais visualizações eu tenho, eu me sinto mais poderoso, com mais poder, e com isso também, se eu não tiver esses retornos, essas confirmações sociais, vamos dizer assim, eu também estou vivendo dentro de uma sociedade que produz deprimidos e fracassados. Olha o que pode nos atribuir o fracasso. É a projeção que a gente faz, né, sobre a vida dos outros, e a gente não consegue pensar como nós conseguimos desenvolver a nossa vida muito além disso. Então, esse excesso de trabalho, né, do excesso de trabalho e do próprio desempenho, né, também se constitui como uma autoexploração. E a gente não se dá conta disso. Eu me autoexploro para dar conta daquilo que eu imagino que confirma a minha existência, daquilo que confirma a minha condição humana. E com isso, consequentemente, nós temos todas as questões de saúde mental, de sofrimento psíquico, de sofrimento psicológico, como a depressão, né, a ansiedade, todas as outras manifestações, né, que se manifestam principalmente na vida das pessoas que entendem que a projeção ela se dá a partir das mídias, nessa correlação de forças, onde muitas vezes nós produzimos o nosso próprio fracasso. E eu quero trazer um exemplo também aqui, que a gente vive, né, uma certa angústia que é provocada por doenças contagiosas e que desencadeia uma histeria social que promove a morte social mesmo antes da morte física acontecer. A gente tem exemplos claros disso, né? O que foi a AIDS na década de 80, 90? Que também, por né, como uma doença contagiosa, ela desencadeou uma histeria social. De as pessoas sentirem o medo, vivenciarem o medo. Não é que a AIDS foi menos complexa do que o Covid enquanto pandemia. São duas representações sociais muito diferentes. O que a gente precisa entender que tanto no desencadeamento da pandemia do Covid como da AIDS, a morte física ela acontece também, consequentemente, né, quando a gente submerge, né, numa imensa massa daqueles que são rapidamente esquecidos. O período da AIDS, década de 80, 90, foi principalmente, além de todas as mortes que foram produzidas, foi também a pandemia que produziu preconceitos, processos de discriminação, né, de preconceito com a vida, né, onde as pessoas deixaram de ser ou precisaram deixar de ser exatamente aquilo que as pessoas querem e podem ser. E simplesmente passaram a compor as estatísticas dos órgãos sociais. A gente tem também, como sofrimento hoje, expressão de sofrimento invisível, dá uma passada rápida aqui, que é o comportamento suicida.
Acho que esse é um dos temas mais sensíveis, mais complexos com os quais nós nos deparamos hoje, quando ele se apresenta como um contínuo, né? A partir da ideação suicida, as ameaças de suicídio, a elaboração de um plano suicida, a tentativa de suicídio e o próprio suicídio em si, quando ele acontece. Se nós fôssemos colocar aqui alguma imagem que fosse transversal, desde o 1, 2, 3, 4, 5, nós teríamos aqui uma expressão de intenso sofrimento, onde a pessoa, legitimamente, ela não quer tirar a sua vida, mas ela precisa exterminar a dor com a qual ela não consegue conviver ou ela não consegue viver. E esse sofrimento psíquico, psicológico, muitas vezes ele faz com que a pessoa acaba optando pelo suicídio, ou o suicídio ele passa a ser uma consequência, né, desse sofrimento todo com o qual essa pessoa ela vivencia. E aqui a gente tem, dentro desses níveis, desse sofrimento, né, o nível suave, quando a pessoa tem uma ideação, ela pensa com frequência ou com intensidade, mas tem uma duração limitada, né? Mas não tem nenhum projeto, nenhuma ideia concreta identificada em relação a isso, mas a pessoa tem pensamentos de morte. No nível moderado, a ideação suicida, ela é frequente, ela já tem uma intensidade e duração, mesmo limitada, mas identifica-se com algum projeto, ou seja, já pesquisa, já identifica, bom, poderia ser com esse recurso, ou poderia ser com outro. O nível grave é quando a ideação suicida, ela é frequente, intensa, e ela passa a ser persistente. E em todos os casos ali, o apoio, o acolhimento, principalmente profissional, com profissionais que atuam diretamente na prevenção do próprio suicídio, ele é extremamente importante. A partir do nível grave, do nível extremo, então, quando já acontece, né, os limites das intenções subjetivas e objetivas, né, já definem os pontos claros da ideação. Ali se materializa o próprio projeto, a própria ação, e a pessoa, muitas vezes, ali, ela precisa de internação ou de acompanhamento psicoterápico para aquele psicoterapêutico, desculpe, para poder ter todas as garantias de vida a sua existência. Nós temos também aqui, então, a ideia que, quando falamos em suicídio, matador e vítima são as mesmas pessoas. Essa é uma afirmação bastante forte, mas que a gente precisa entender nessa relação do sofrimento invisível e nessa relação da necessidade do cuidado. Porque quando a pessoa ela tenta eliminar a dor psíquica, a dor psicológica, a dor existencial, né, no sentido de eliminar essa dor, consequentemente, em alguns casos, ela acaba também permitindo ou possibilitando a perda da própria vida em razão pelo próprio sofrimento que se coloca. No Centro de Apoio Psicossocial da PUC, hoje Núcleo de Apoio Psicossocial, vinculado ao Centro de Apoio Discente, nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar. E aqui, nesse nosso setor, nós elaboramos um conceito sobre a ideação e comportamento suicida, que se constitui a partir de múltiplos fatores, né, que fazem e que alimentam e que levam a pessoa a concretude, vamos dizer, ou a compreensão do que passa a ser esse comportamento ou ideação suicida. A ausência de perspectivas de vida, isso não quer dizer que tenha ordem, mas a ausência de perspectiva de vida, aquilo que eu falava antes, da ausência que está ali citada também, a ausência de esperança. Quando perdemos a esperança, nós já perdemos todo o resto. Um profundo sofrimento psíquico, transtornos mentais, processos depressivos, a ausência de uma rede de apoio,
a ausência de pessoas que possam se constituir como referência, a própria intolerância à frustração e a falta de pertencimento social. A gente fala muito pouco ainda sobre pertencimento social, mas na medida em que a pessoa não vivencia o pertencimento social, ela também não vivencia a referência. E pertencimento social, eu não estou dizendo eu pertenço a você ou àquela pessoa ou àquela instituição. Pertencimento social, estou dizendo em relação ao sentimento que nós temos em relação às outras pessoas. De pertencer, estar junto, sentir que a pessoa está comigo também. Isto passa a ser pertencimento social. E esse conceito, a gente percebe que ele se constitui a partir de múltiplos fatores, né, pensados por essa equipe multidisciplinar, que possam contribuir nessa análise, principalmente do sofrimento invisível, mas numa perspectiva de instauração de cultura do cuidado. E já pensando, então, o que vamos constituir a partir disso, que 3 dimensões são extremamente importantes, que precisam ser observadas quando trabalhamos nesse recorte da ideação comportamento suicida, que é, primeiro, o acolhimento. A pessoa se sentir acolhida. E acolhimento não significa simplesmente um atendimento, mas a pessoa precisa sentir que a outra pessoa, o apoio está ali presente, mesmo que seja no silêncio. Mas ela precisa ter essa certeza de que o profissional, o amigo, o familiar podem ser elos de reconexão com a vida. A compreensão da pessoa em sofrimento. Né? A gente nunca duvidar disso. A pessoa com ideação suicida, ela está em profundo sofrimento, mesmo que esse sofrimento seja invisível. E diante disso, do acolhimento, da compreensão da pessoa em sofrimento, precisamos potencializar a vida. Precisamos tornar a vida, o sentido de vida, mais forte do que o próprio sofrimento. Então, essas são 3 dimensões que precisam reger, né, precisam ser transversais em todas as práticas que desenvolvemos com pessoas em situação de sofrimento. Bom, gente, e aí? Diante disso, o que fazer? E aí entra o cuidado humano e por que é tão importante falar sobre isso. Érico Veríssimo, nessa linda paisagem, sol nascendo, ele diz que a vida começa todos os dias. Vira um outro poema que o sol nasce todos os dias de manhã com seu espetáculo maravilhoso e encontra a maioria da plateia dormindo. A vida começa todos os dias e talvez uma grande reflexão que a gente possa fazer, uma profunda reflexão, quanto vale a nossa quietude ou inquietude diante do que precisa ser reconstruído? O que me inquieta? O que me inquieta diante da vida? Qual é a minha inquietude? Porque se nada me inquieta, então eu vou viver o meu dia, deixa a vida me levar. Mas se tem algo que me inquieta, eu vou me propor a desenvolver ações práticas que me levam à superação de muitas condições de vida. E eu vou me deparar com o desafio de reescrever o próprio roteiro da vida. Reescrever o próprio roteiro da vida não é não acreditar, mas reescrever o próprio roteiro da vida significa que eu sou capaz de constituir o meu posicionamento diante da vida, diante do sofrimento. Como que eu vou me posicionar diante do sofrimento? Da perspectiva da construção de uma cultura de cuidado. Como que eu vou reescrever o meu roteiro de vida? Como que eu vou trabalhar isso com as pessoas com as quais confiam a sua história a mim? E a vida, ela nos permite, de certa forma, escrever o próprio roteiro, e ali nós não estamos falando de destino. Eu não acredito em destino, eu, Chico, não acredito. Até porque o destino ele pode ser fatalista, né?
Quem é que escreve o nosso destino? A vida. Mas e eu? Qual é o meu papel? Qual é a minha atribuição? Qual é a minha responsabilidade enquanto pessoa, enquanto sujeito, diante da história da vida que ela se coloca para mim? Se nós escrevemos o roteiro da nossa vida, isso também nos permite que a gente se posicione, que a gente atue e que a gente se organiza diante dele. Como é que eu posso reagir diante de uma situação? Como me posiciono? Estou numa situação de sofrimento. Se num instante na vida eu posso perder tudo, o que é esse instante? Às vezes eu posso perder num instante tudo que eu construí, e a gente não precisa nem exemplificar isso, né? Diante de tudo que a gente está vivendo, mas quantos anos são necessários para reconstruir tudo isso que eu perdi? Qual é meu posicionamento diante disso? Desculpe. Percebam essas mãos abertas. Monja Coen, monja budista, ela diz que quando abrimos nossas mãos, nelas cabe o mundo. O que cabe nas minhas mãos hoje? O que cabe nas minhas mãos hoje? Eu posso pôr muita coisa nessas mãos, mas é importante que eu coloque nelas aquilo que eu vou dar conta, aquilo que eu sei enxergar. A vida das outras pessoas muitas vezes estão em nossas mãos. E isso não é metáfora. As nossas mãos podem simbolizar as nossas atitudes. Elas podem simbolizar as nossas iniciativas. O que cabe em minhas mãos hoje, neste instante? Será que as minhas mãos estão vazias? Será que as minhas mãos estão cheias de intenções? Será que as minhas mãos estão cansadas? O que cabe nelas? As mãos nos afagam, as mãos nos protegem, as mãos nos aliviam, as mãos nos cansam, as mãos nos permitem o reconhecimento, talvez de uma experiência bastante importante, olhar para as nossas mãos. Olhar para elas, qual é a importância delas? Porque se eu conseguir olhar para as minhas mãos, eu consigo enxergar nelas a importância do cuidado. A importância do cuidado em todas as suas dimensões. Em todas as suas dimensões. Eu posso levar doenças para dentro de mim através das minhas mãos. Eu posso levar doenças para as outras pessoas através das mãos. Eu posso violentar as pessoas através das minhas mãos. O que cabe nelas? O que eu quero colocar nessas minhas mãos? É a vida. É aquilo que me constitui como sujeito. É a vida que se constitui. E ainda pensando, se eu não tenho minhas mãos, o que eu posso compreender, o que eu posso fazer mesmo na ausência das minhas mãos? E daí nós entramos na cultura do cuidado, que a palavra cuidado deriva do latim e significa cura. Tudo que tem vida pede por cuidado. A expressão da cultura do cuidado significa estar junto, significa compartilhar, pertencer, promover, significa caminhar junto. Todos os cuidados que temos com os outros que deposita a sua confiança em nós. É a grande pergunta para a gente fechar essa reflexão. O que é uma cultura de cuidado? O que eu vou pensar além do sofrimento invisível? Quando pensamos a cultura do cuidado,
Estamos falando de pertencimento, estar presente na vida das pessoas. O outro pode ser a pessoa, pode ser uma instituição, mas pode ser qualquer manifestação da vida. Mas precisamos entender que cuidado pode significar também cura. E as reflexões. Quais são os cuidados que temos conosco e com os outros? Quais são as curas que procuramos em nós e na vida das pessoas? Pertencimento e cuidado, eu acho que isso dá para compreender a partir dessa reflexão que pertencimento e cuidado caminham juntos. Tudo que tem vida, eu não canso de falar isso, tudo que tem vida pede por cuidado, clama por cuidado, porque se eu não ter esse entendimento, essa convicção, então eu não entendi o sentido da vida. O sentido da vida não é prepotência. O sentido da vida pressupõe o cuidado. Cuidado para com o outro é a expressão de estar junto, compartilhar significados, confirmar a existência do outro. Isto é uma cultura de cuidado. E para refletir, a questão que eu quero trazer, mesmo no contexto adverso e cheio de contradições, os nossos sonhos e projetos continuam pulsando com a vida e com o movimento. Temos um projeto ético, um projeto político na nossa vida, que nos direciona e nos dá sentido. Esperançar. É isso que nos move enquanto humanos. É isso que me faz acordar todo dia de manhã, mesmo que acordar seja uma grande vitória. Colocar os pés no chão, colocar a cabeça em movimento e colocar-se para esperançar, construir todo dia que está à minha frente. É isso que me move, é isso que me levanta, é isso que me faz caminhar. E com isso nós podemos entender que a resiliência, ela é a compreensão e o conhecimento da situação que nós estamos vivendo. Percebe aqui que nós temos na resiliência um caminho aberto. Resiliência pressupõe um caminho. Pressupõe saber se posicionar com responsabilidade diante da realidade. Pressupõe descobrir o significado de autocuidar-se e também de sentir-se cuidado. E reconstruir-se sempre com os significados e os sentidos que a vida nos possibilita. E para considerações finais, eu quero trazer algumas mensagens. A primeira da monja budista, monja Coen, onde ela diz: de encontros, de desencontros, de nascimentos, de velhice, de doença, de morte. Todos temos lutos na vida, senão por pessoas que vão antes de nós, mas de sonhos, de projetos que temos e às vezes não se realizam. Há bastante dor no mundo para a gente colocar mais dor em cima dela. O que ela nos diz? Há muita dor no mundo. Não vamos colocar mais dor. Há muito sofrimento no mundo. Não vamos colocar mais sofrimento em cima desse sofrimento. Vamos pensar na promoção de uma cultura de cuidado. Nos tornamos melhores como humanos, humanamente mais afinados com a vida. O monge Yaku-san, que é um discípulo da monja Coen, ali a monja Coen está ordenando ele como monge, ele diz o seguinte: não podemos simplesmente ter como padrão uma visão de vazio, ou ser pegos pelas garras do ultraje moral. Temos que agir com sensibilidade moral, ética e coragem em equilíbrio. Não é fácil, mas é necessário. E para fechar, como diz a própria monja, nada é fixo nem permanente. A única coisa permanente é a impermanência. Aprendemos isso. Se a gente não concorda com isso, a vida vai nos ensinar. Já nos ensinou. Já nos ensinou. Nada é permanente nessa vida. E se nada é permanente, desculpe, nada é permanente nessa vida. E se nada é permanente, vivemos numa impermanência total. O que nos cabe é sermos nós mesmos. O que nos cabe é fazer o melhor hoje, procurar
a excelência em mim. Se eu procurar a excelência em mim, eu estou cuidando da vida. Estou estabelecendo uma relação de cuidado para que a vida possa ser vivida como um instante no tempo. O tempo é o todo. É o hoje, é o ontem, é o amanhã. O tempo não envelhece, o tempo está ali. E nós estamos nele a partir da nossa existência, dos nossos significados de ser e de existir. Vamos buscar o melhor de nós. Vamos buscar em nós também a excelência, nessa perspectiva de construção do cuidado humano, da cultura do cuidado para a superação do sofrimento invisível e mesmo que ele seja visível. Cultura do cuidado. E assim nos tornamos humanamente melhores. Muito obrigado.